excelentíssimo ministro relator, eméritos julgadores, ilustre procurador da República com assento a esta Corte. Esse caso, senhor presidente, vossas excelências julgaram centenas deles, e eu poderia passar aqui os 10 minutos da minha sustentação a ler julgados idênticos, mas obviamente que não vou fazer isso. O prefeito está afastado do cargo para o qual foi legitimamente reeleito pela condenação de uso indevido dos meios de comunicação por jornal. Esse tribunal já pacificou o entendimento de que o jornal pode sim tomar partido nas questões partidárias, mas nesse caso há uma preliminar muito interessante que sepulta a pretensão do julgamento do mérito, mas que propositalmente e conscientemente vou deixar para abordar a preliminar no final, porque a questão de mérito é por demais conhecida de vossas excelências. O Tribunal Regional do Rio de Janeiro cassou o mandato do prefeito sob o entendimento de que ele usou verbas públicas para naquele jornal ele fazer veiculação de propaganda. Não é o caso, excelências. Os municípios do interior, como muito bem vossas excelências sabem, não têm diário oficial. A publicação dos atos oficiais do município de Natividade são feitos nesse jornal que se chama O Itaperunense. É um jornal de um município vizinho, mas que abrange a região. Essa quantia a qual o Tribunal Regional se apegou é na ordem de R$ 157 mil no ano, que significa R$ 13 mil por mês. É bastante crível e bastante razoável que o município gaste R$ 13 mil por mês na publicação dos atos oficiais. E essa é a realidade. O Tribunal Regional entendeu que não há como se defender, não há como se fazer diferença entre a propaganda institucional e a propaganda feita pelo jornal, segundo o entendimento da Corte. Apenas a título de curiosidade, as manchetes estampadas pelo jornal, retratadas no acórdão, têm a seguinte natureza: Prefeitura de Natividade adquire mais um ônibus escolar. E, obviamente, foram colher a palavra da secretária de Educação e ela disse: o prefeito Taninho tem demonstrado uma preocupação muito grande com o transporte escolar. E por aí vai. Mas, independentemente do teor das publicações, essa Corte já pacificou o entendimento em várias oportunidades quanto à possibilidade dos meios de comunicação impressos se manifestarem favoravelmente ou contra um candidato. Por lealdade processual, afirmo a Vossa Excelência ainda que a acusação é de uso indevido desse jornal e de 4 blogs. Ora, Excelências, a propaganda na internet é amplamente proibida, inclusive com disposição expressa da resolução desse tribunal, razão pela qual não vou me atender a essa questão de internet. O acórdão, senhor presidente, não fala em que as notícias eram falsas, porque não eram. As notícias retratavam exatamente aquilo que acontecia na sociedade, no local dos fatos. Mas a preliminar que chama a atenção a vossas excelências sepulta, mas sepulta de forma categórica a possibilidade de julgamento do mérito e a manutenção do acórdão recorrido. O recorrente, em defesa, faz o pedido de produção de prova oral, pede a oitiva de testemunha. O juiz indefere. O juiz não autoriza ele a produzir a prova oral, mas julgação improcedente. Então, se não há nulidade, se não há prejuízo, não há nulidade. A parte vencida, aqui recorrida, vai ao TRE. O TRE reforma a sentença de primeiro grau, aplica a teoria da causa madura, mas não permite a oitiva da testemunha lá em primeiro grau. Então, o TRE reforma a sentença, que foi no sentido de absolver, de julgar improcedente a ação, ao invés de determinar a remessa dos autos para se processar, para se permitir que o recorrente exercite a ampla defesa do contraditório, não. Julga direto e afasta o prefeito reeleito no município de Natividade, razão pela qual se interpôs esse recurso especial a esta Corte. Vossas Excelências estão julgando um homem de 40 anos de idade, reeleito, funcionário há 20 anos de carreira do Banco do Brasil, do município de Natividade. Vossas Excelências não estão a julgar um político profissional. Vossas Excelências estão julgando um jovem que foi reeleito legitimamente, está cassado, está apeado do poder
porque o TRE do Rio entendeu que houve a malversação do dinheiro público em relação a um jornal, que eu repito a Vossas Excelências, na ordem de R$13 mil por mês. O pedido é para que Vossas Excelências deem provimento ao recurso e retornem o recorrente ao cargo do qual ele está há 6 meses afastado. Se Vossas Excelências entenderem que a causa não está madura para ser julgada aqui, que pelo menos acatem a preliminar, anulem o acordo regional, anulem a sentença e determinem o retorno dos autos para que ele possa, determine o retorno dos autos ao município de inatividade para que ele tenha o direito de exercer ampla defesa do contraditório, ouvindo as testemunhas arroladas a tempo. É o pedido, senhor presidente. Agradeço ao doutor Francisco de Assis e agora passo a palavra ao doutor Floriano Dutra Neto, que falará pelos recorridos. Coligação, porque inatividade merece mais e outro. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Dias Toffoli, senhor relator, ministro Otávio Noronha, demais ministros integrantes desta corte, ilustre representante do Ministério Público, advogados, servidores desta casa. O uso da retórica por parte do colega que me precede traz a Vossas Excelências uma moldura fática muito peculiar, de que estamos diante de um homem de 40 anos que não é um político profissional. Usando da teoria das aparências, citadas por Platão, faz uma comparação muito lógica, mas, por dever de lealdade, devo esclarecer alguns pontos que refogem a esta situação. Refogem a isto, excelências, porque já em 2 liminares proferidas por Vossas Excelências, uma pelo ministro Toffoli, que quando o Tribunal de Justiça, como bem dito pelo nobre colega da tribuna, afasta o prefeito do cargo por uma decisão muito bem fundamentada do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, diz que a gravidade dos fatos salta aos olhos, de palavras ditas na decisão cautelar do ministro Dias Toffoli. Em pedido de reconsideração, também, Vossa Excelência, ministro Noronha, diz a mesma coisa e a mantém, essa decisão de afastamento, diante da gravidade dos fatos. Excelências, o ministro Gilmar Mendes não está aqui, mas ele, que é de Diamantino, de uma cidade muito pequena também, como é Natividade, sabe muito bem que os meios de comunicação nessas pequenas cidadelas interferem diretamente em qualquer pleito eleitoral. E o simples fato de ter gasto 150 mil reais durante um ano, como eu bem disse, usando a teoria das aparências, parece fácil, pouco. Mas não quando esses 150 mil reais são gastos num período de 94 dias. Num período em que corre o processo eleitoral e que, como citado no voto do tribunal, há, excelências, 4 jornais na cidade e 3 sítios eletrônicos. E os 4 jornais da cidade são usados para replicar matérias e os 4 jornais são contratados por inexigibilidade de licitação, sempre dizendo um ao outro, nas contratações, palavras ditas pelo tribunal, não são ditas por este advogado, estão no voto proferido pelo tribunal, dizendo, permitam-me, excelências, ler porque salta aos olhos. Além de desvirtuamento da propaganda institucional, é patente o direcionamento de verbas aos veículos que atendiam os interesses eleitorais dos recorridos, visto que, em sua grande maioria, os pagamentos foram efetuados sem licitação prévia, mesmo quando houve um procedimento formal de dispensa de licitação, sempre consta apenas uma cotação, seguida da afirmação de que somente uma empresa se interessou pela prestação do serviço. O que causa estranheza, já que existem pelo menos 4 jornais e 2 empresas de comunicação audiovisual
com atuação na localidade. Excelências, vejam bem, não é uma colocação fácil, não é um simples uso dos meios de comunicação para publicações de fatos notórios, de fatos oficiais, e sim o uso e o abuso do poder político e econômico para benefício próprio. Isso o tribunal constata cabalmente no seu voto. Inclusive, houve uma farta discussão no Tribunal Regional do Rio de Janeiro, onde houve pedido de vista, esse voto foi discutido amplamente e chegou-se à conclusão final para isso. Bom, mas, excelências, não vou me estender mais pelo adiantado da hora, por conta de que a leitura simples do acórdão traz todas essas evidências e deixa muito claro a gravidade dos fatos. Tanto assim que o tribunal já afastou e vossas excelências mantiveram o afastamento, apenas não determinando a nova eleição. O que tenho que trazer ainda a vossas excelências é a questão da preliminar levantada também na tribuna. Excelências, as provas todas juntadas aos autos eram escritas. Matérias jornalísticas tendenciosas. A alegação da defesa do ilustre colega que me precedeu diz que não foi propiciada a prova testemunhal à parte. Ocorre que, diante de matérias escritas, o que uma prova testemunhal diria? A prova testemunhal que querem trazer são os proprietários dos meios jornalísticos, que eram as testemunhas, para dizer que não era tendenciosa essa matéria. Ora, excelências, contra essa prova não há como negar o que se escreveu. Enfim, excelências, depois de dito tudo isso, ainda me cabia antes dizer que qualquer interpretação que se faça dessa condição se estará violando a súmula 7 e a súmula 279 do STF. E o recurso ainda veio também pela divergência e, segundo o parecer do ilustre representante do Ministério Público, não preencheu os requisitos formais de dicotomia. Então, excelências, antes de finalizar, ainda ressalto um detalhe que é o prefeito, assim que o tribunal terminou o julgamento, o denunciou por improbidade administrativa e pediu o bloqueio de todos os seus bens. O processo corre ainda em segredo de justiça, não temos acesso, não trouxemos mais provas, apenas a informação do número dele. Assim, excelências, diante da gravidade desses fatos, é que roga-se para que este tribunal mantenha a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e que se pronuncie sobre a possibilidade de uma nova eleição devido ao coeficiente de votos alcançado pelo candidato afastado. Obrigado, excelências. Vossa Excelência, permite 5 segundos de esclarecimento de fato? Folhas 261. Olha, eu sou o relator. Pois não, excelência. Fato só pode esclarecer se o relator omitir. Não cabe réplica. Não cabe réplica. Eu não votei, eu não apreciei, e já tem esclarecimento de fato. Que fato se eu não apreciei? Eu passo a palavra ao representante do Ministério Público Eleitoral. Prometo que serei breve, faço uso da palavra apenas para que não desviemos das bases corretas do julgamento. Não se trata, como pode ter parecido da sustentação, uma hipótese de liberdade de imprensa. Não estamos discutindo aqui liberdade de imprensa, controle sobre a imprensa ou policiamento sobre a imprensa. Este é um caso de propaganda institucional abusiva, abuso de poder econômico e abuso de poder político. A liberdade de imprensa, que esse tribunal sempre reconheceu, é a possibilidade dos veículos da imprensa livre posicionarem-se nos pleitos eleitorais. O que temos aqui é propaganda institucional paga, segundo o TRE, em 4 jornais e sítios, são 4 jornais
e 3 sítios eletrônicos. Mais ainda, é importante frisar dos fatos dos autos que são 2.000 exemplares de jornais distribuídos gratuitamente. Imprensa livre e distribuição gratuita de notícias não são realidades confundíveis. Mais ainda, são 10.000 eleitores, 2.000 exemplares gratuitos e uma eleição resolvida por 255 votos. A diferença é muito curta e o potencial do abuso, no caso, é bastante evidente. Com relação ao fato, à matéria probatória, o Ministério Público entende que o CPC, artigo 400, inciso 1º, diz que o juiz indeferirá a produção de prova testemunhal por fatos já provados nos autos. Há documentos à saciedade e não há nada que se pudesse provar por testemunhos que infirmasse aquilo que documentalmente afirmado. A procedência, o acolhimento desses recursos significaria uma negativa de vigência ao artigo 401 do Código de Processo Civil ou uma absoluta subversão do sistema processual com reexame de fatos em instância especial. Por fim, destaco do acordo do TRE as conclusões que justificaram a dosimetria da pena. Houve uma quantidade de veículos de comunicação social simultaneamente utilizados como instrumentos de campanha eleitoral dos recorridos, em contraposição ao pequeno eleitorado de apenas 10.000 eleitores. Houve desvirtuamento da propaganda institucional com flagrante desrespeito ao 37, parágrafo 14 da Constituição. Houve longo período durante o qual as matérias foram divulgadas em grande quantidade. Houve malversação de recursos públicos de valor expressivo, houve reiteração de condutas e houve acirrada disputa com uma pequena diferença entre o resultado eleitoral com grande potencial de influência da propaganda utilizada. Então, o Ministério Público apenas gostaria de ressaltar que não estamos discutindo liberdade de imprensa, mas apenas e tão somente propaganda institucional abusiva, abuso de poder econômico, abuso de poder político, não sendo invocável, no caso, a jurisprudência sobre liberdade de imprensa. Por isso, o Ministério Público sustenta, neste caso, que seja mantido o acordo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e, por conseguinte, desprovidos os recursos especiais eleitorais. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Humberto Jacques. E o eminente relator já fez distribuir previamente o voto, longuíssimo voto. Pode resumir, ministro? Posso. João Otávio, se for possível. Na origem, trata de uma AS proposta pela coligação Porque a Natividade Merece Mais e por Francisco Martins, segundo colocado nas eleições para prefeito de Natividade em 2012, né, e de Wellington Nassif, vice-prefeito, por suposto uso indevido dos meios de comunicação social e abuso de poder econômico. O Tribunal Regional Eleitoral deu provimento ao recurso eleitoral para cassar os diplomas de Marco Antônio e Wellington Nassif e declará-los inelegíveis por 8 anos. Enviado recurso especial por Marco Antônio, o prefeito, e pelo vice-prefeito Wellington Nassif. Eu passo a enfrentar as questões colocadas e as enfrento pontualmente. Primeiro, destaque que o meu voto enfrenta todas as questões colocadas na sustentação oral, que é do recorrente ou que é aquelas ventiladas pelo recorrido na tribuna. Eu rejeito inicialmente a violação do artigo 275, inciso 2, do Código Eleitoral e dos artigos 165 e 458 do CPC, porque entendo que o tribunal apreciou todas as questões aduzidas por Marco Antônio. No que tange a preliminar de cessamento de defesa e afronta aos artigos 5º, inciso 54 e 55 da Constituição Federal, eu também rejeito, porque todos os fatos relevantes para o deslize da causa foram objeto de prova documental, sendo desnecessária a prova testemunhal. Provaram que o conteúdo do jornal está escrito. As publicações, tudo isso já estavam acostados nos autos quando o Tribunal Regional apreciou. No mérito, eu tenho
No que tange ao uso indevido dos meios de comunicação social, eu tenho como configurar. Digo por quê? Não se desconhece os precedentes desta Casa, no sentido de que os veículos impressos de comunicação podem assumir posição favorável em relação a determinada candidatura, sem que isso caracterize por si só o uso indevido dos meios de comunicação social, dentre os quais destaco, inclusive, o julgado de minha relatoria no RESP 468, do Rio de Janeiro, publicado em 16 de 6 de 2004. Todavia, segundo este mesmo entendimento, cabe à Justiça Eleitoral punir os eventuais excessos cometidos por esses veículos. No caso dos autos, o ilícito caracterizou em virtude dos seguintes aspectos. Primeiro, utilização de 6 veículos de comunicação no município de Natividade do Rio de Janeiro em prol da candidatura dos recorrentes. As matérias beneficiaram o recorrente Marco Antônio e, por outro lado, denegriram a imagem de Francisco Martins. Isso tudo descrito no acordo. Durante o período em que o veículo de comunicação recebiam verbas do município, não foi publicada nenhuma matéria desfavorável ao recorrente ou favorável ao recorrido. Com a devida vênia, 13 mil por mês, disfarça no orçamento de uma pequena cidade um gasto de quase 200 mil reais, ou seja, 195 mil reais. Em publicidade supostamente institucional, que os autos, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, segundo o acordo, provam serem, na realidade, não institucionais, mas promocionais da pessoa do prefeito. Durante o período em que o veículo de comunicação recebia um verbo do município, não foi publicada, repito, nenhuma matéria desfavoráveis ao recorrente ou favorável ao recorrido. Não foi dado espaço para debate ou exposição da própria forma política de outros candidatos, tampouco para divulgação da agenda da campanha ou manifestação acerca dos programas de governo. Os veículos de comunicação passaram a ser tendenciosos e a fazer assintosa promoção pessoal da campanha dos recorrentes a partir de agosto de 2011, quando foram contratados pela Prefeitura. Prefeitura, que entenda município. Os periódicos tinham uma tiragem expressa de 2.000 exemplares e eram distribuídos gratuitamente no município, que conta com somente 11.721 eleitores, sendo que a diferença nas eleições foi de 255 votos apenas. No período de 1º de 10 de 2011 a 1º de 10 de 2012, foram veiculadas 46 edições atacando o candidato recorrido. Durante o período do registro de candidatura, o candidato recorrido foi protagonista de 30 manchetes que hostilizavam a sua imagem junto ao eleitorado local. Isso por jornal contratado pelo município. O município contratou o jornal A Voz Regional para realizar as edições de março de 2012 e de junho de 2012, com a confecção de 5.000 jornais e distribuição gratuita, tendo sido divulgado nas edições de junho de 2012 18 fotos do candidato recorrente, sendo 3 delas em manchetes da primeira página. A gravidade da conduta, segundo o artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar 64/90, está evidenciado pela exposição desproporcional dos recorrentes em relação ao recorrido nos 6 veículos de comunicação durante mais de um ano, tendo distribuição gratuita. Enfrento a questão agora do abuso do poder político. Também tenho como configurado, senhores ministros. O recorrente Marco Antônio, diz o acordo, abusou de sua posição de chefe do Poder Executivo Municipal para atender seus interesses eleitorais, visando ao pleito que se aproximava, desvirtuando propaganda institucional e utilizando recursos públicos para financiar a divulgação de reportagens que promoviam a sua pessoa ou prejudicavam a candidatura de seu adversário.
Diz ainda o acordo: as matérias pagas com recurso público para fins de divulgação de publicidade institucional eram utilizadas para a promoção pessoal de daninho recorrente e de pessoas ligadas a seu governo, bem como para divulgar notícias desfavoráveis a Chico da Saúde. Também diz o acordo: é patente o direcionamento de verbas aos veículos que atendiam os interesses eleitorais dos recorridos, aqui, ora recorrentes. É extremamente duvidosa a presença de interesse público na contratação simultânea de 6 veículos para divulgar as mesmas notícias em um município com apenas 11 mil eleitores. A administração municipal contratou a rede de comunicação composta pelos veículos Hora em Exame para divulgar a propaganda institucional daquele município no período de agosto de 2011 a agosto de 2012, pelo expressivo valor de R$ 195.000, 11,91. A partir da data da assinatura do contrato de publicidade, e os veículos de comunicação passaram a ser tendenciosos e fazer assintosa promoção pessoal da campanha dos recorridos investigados, exatamente após a contratação. Portanto, a gravidade da conduta está evidenciada da seguinte forma: quantidade de veículos de comunicação social utilizados como instrumento de campanha eleitoral dos recorrentes em municípios com somente 11 mil eleitores. O desvirtuamento da propaganda adicional em flagrante desrespeito ao artigo 37. Para acompanhar Vossa Excelência. Eu já me dei por satisfeito para acompanhar então, Vossa Excelência. Eu estou... A bancada aqui também, à esquerda. Eu acho que o caso é muito simples no final. E não Voto, tem questão aliás, de brilhante de Vossa Excelência. O resumo eu termino aqui, que os recursos especiais desprovidos... então, eu estou desprovendo os recursos especiais, mantendo, por conseguinte, as sanções impostos recorrentes. Esse é um voto de só 32 páginas. Brilhante voto. Todos nós já... Nada como votar essa hora da noite, 10 horas. Ponto-se a divergência. Não havendo divergência, proclamo o resultado. Negado provimento aos recursos nos termos do voto do relator, decisão unânime.